Hoje é o 8º dia deste período de 40 dias de jejum total e eu quero compartilhar contigo mais uma vez. Eu estou aqui com você todos os dias às 5h40 da manhã e no período da tarde ou um pouquinho ali para a noite eu também tenho utilizado aqui para compartilhar sobre o jejum. Às 5h40 da manhã são ministrações curtas, rápidas, para que você inicie o seu dia com algo muito prático e nesse período da tarde para a noite são mais relacionado então a este jejum de 40 dias. Quero falar que hoje foi um dia muito tranquilo quanto à questão do jejum, até porque é domingo, então eu tiro o dia de domingo para me consagrar, me preparar para o culto à noite. Eu ministro daqui a pouco, então a questão assim, o corpo ele está muito descansado, muito normal, podemos dizer dessa forma. Eu tenho notado, né, um pouquinho ali da perca de peso, mas é normal durante esse processo. Ano passado eu também fiz um jejum como esse. Eu me recordo que ano passado eu perdi 14 ou 16 quilos. Eu não quero me enganar aqui, né? Mas foi nessa média, mas eu tenho também todos os dados. Se iniciou então uma nova semana, hoje é o primeiro dia, encerrei já uma semana de jejum. E quando a gente olha, né, para o final, é óbvio que a gente diz, poxa, ainda falta 32 dias para terminar. Mas eu não tenho esse pensamento, né, de ficar pensando quando que acaba, mas sim dos dias que eu tenho vivenciado, dos dias que tem acontecido e que cada dia é uma vitória. Então eu olho para trás e digo, poxa, que legal, né? Já passou aí 7 dias, 8 e isso é só o começo. Sobre a questão então do corpo, tá tudo muito sob controle. Essa semana que começa, né, que começou hoje, mas ali por terça, quarta-feira eu acredito que eu vou fazer uma nova bateria de exames, só para entender melhor como que está meu organismo. Eu tenho tomado isotônico nesses dias, né, isotônico 0, então não atrapalha a questão da cetose, o organismo continua em jejum, não quebra o jejum. Eu me preparei para o culto hoje à noite e tem uma palavra, né, que está no meu coração que eu até vou ministrar hoje à noite. Eu gostaria de compartilhar contigo, que é sobre a história de Ruth, né? Quando a gente pega o livro de Ruth, você consegue ler rapidinho, né? Na minha Bíblia, pelo menos, são apenas 4 páginas, então é muito rápido de você ler, mas é uma história fascinante, né? Lá vai contar a história de Elimeleque e Noemi e a trajetória deles, né? A esposa de Noemi morre, seus 2 filhos morrem e ela fica então sozinha com as suas 2 noras. Uma delas, que é a órfã, decide não estar com ela, né? E a Ruth decide seguir. Noemi volta para Belém e aí a gente vê uma história linda, maravilhosa de uma restauração, sabe? Eu não quero colocar os detalhes aqui, porque o vídeo não é este o propósito, mas eu quero te encorajar a você ler a história de Ruth e você ler com essa perspectiva, né, de um Deus que cuida dos detalhes. Eles eram muito bem de vida, né, Noemi, seu esposo, enquanto eles estavam em Belém. E após eles, devido àquela crise, eles saírem de Belém e irem para Moabe, as suas vidas de certa forma desandaram, né? Perderam tudo, inclusive as suas próprias vidas. Ficou somente Noemi e suas 2 noras. Mas quando, né, a gente vê a história, o quanto que Deus está no controle de tudo, e eles retornam então para Belém. Elas retornam, né, Ruth, Noemi, a tal ponto que quando Noemi chega, as pessoas da cidade dizem que essa é a Noemi, e ela rejeita o seu próprio nome, né? Ela diz, eu não sou Noemi. Ela estava rejeitando o que Deus tinha como propósito para a sua vida, né? Noemi significa alegria, e ela coloca então, né, eu sou Mara, sou amarga, né, eu sou azeda. E veja, na nossa concepção, muitas vezes a gente passa por alguns problemas que até o nosso propósito, a gente quer se esconder, a gente quer fugir, a gente quer rejeitar, e Satanás sempre tenta nos atingir no propósito que temos, que Deus nos deu. Agora nós vemos uma derrubada de Satanás, né? Um Deus todo-poderoso que utiliza então
uma redenção, um resgatador chamado Boaz. Boaz é parente próximo de Noemi, casa então com Ruth, e nós vemos que Deus restaura a história de Noemi, Deus restaura a história de Ruth, e nós vemos que o grande ápice disso tudo é a geração, né? Depois, Ruth tem um filho chamado Obed, pai de Jessé, que era pai de Davi. Nessa genealogia maravilhosa havia um rei, né? Um rei já com o propósito de Deus para a sua vida. Então é interessante, eu só estou jogando aqui algumas coisas para que você pense e depois você leia. É interessante entender que o Deus que nós servimos, Jesus Cristo, Ele é o nosso resgatador, aquele que redime as nossas vidas, que restaura, que muda e alinha as nossas vidas ao propósito que Ele tem. Então, creia nisso, sabe? Nesse 8º dia de jejum, eu tomei posse dessa palavra, que Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que resgata. Às vezes a gente acaba tomando algumas decisões pela nossa própria força, mas Deus nos puxa de volta e diz: eu tenho um plano, um propósito na sua vida. Não deixe nada, eu encerro esse vídeo com isso, não deixe nada atrapalhar o propósito que Deus tem para você. Não saia da direção de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica comigo amanhã, às 5h40 eu tô aqui. Se tu não é inscrito neste canal, se inscreva. Se você não viu os outros vídeos, né, sobre o jejum ou também sobre os vídeos de manhã, que é uma ministração, te encorajo também a dar uma maratonada, assistir. Eu creio que será edificante para a sua vida. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa, em nome de Jesus.